Olá, estamos de volta então ao nosso curso de Direito Previdenciário. Estamos na Lei 8.212. Na aula anterior nós vimos a contribuição de 3 segurados, o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Na aula de hoje veremos a contribuição dos demais segurados do regime geral de Previdência Social. Então me refiro ao contribuinte individual, ao facultativo e segurado especial. Tudo isso tratado no âmbito da Lei 8.212. Está preparado? Vamos lá então, corta aqui para a tela, tá aí a matéria, o professor. Hoje então nós vamos falar da segunda parte da contribuição dos segurados e vamos começar pelo contribuinte individual e facultativo e já deixar claro que a alíquota de contribuição deles é de 20%. Reparem que é uma alíquota maior que a contribuição do empregado, do doméstico, do avulso. Por quê? Por uma razão extremamente simples. Enquanto o empregado doméstico e o avulso contribuem juntamente com o empregador, o contribuinte individual e o facultativo contribuem sozinhos. Por conta disso, o percentual de sua contribuição é maior e a justificativa é essa. Aqui só ele contribui. Tanto que o 21 diz: a alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo, será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Pois bem, na aula anterior, nós vimos o conceito de salário de contribuição tanto do contribuinte individual quanto do facultativo. Facultativo é o valor por ele declarado, sabemos que tem que ser no intervalo, do mínimo até o teto previdenciário. Ele decide sobre quanto vai contribuir. Já o contribuinte individual, ele vai contribuir sobre o valor auferido no mês. Esse valor, obviamente, não pode ser inferior ao salário mínimo nem superior ao teto. Então, se por acaso ele ganhou R$2.000, é a renda auferida no mês, a sua contribuição vai ser de R$400, 20% de R$2.000. Se por acaso ele tiver auferido R$3.000, a contribuição vai ser de R$600. Todavia, a reforma da Previdência criou a possibilidade de você juntar contribuições inferiores ao mínimo para pelo menos obter uma contribuição. Observe, corta aqui para a tela. Vamos dar um pulo rapidinho na Constituição, no artigo 195, parágrafo 14, tá? Esse parágrafo 14 já é com a redação da emenda 103, que é a reforma da Previdência. E o dispositivo diz assim: o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Então, a ideia é que não haja contribuição abaixo do valor mínimo. Mas se por acaso, algum tipo de segurado tiver uma contribuição abaixo do mínimo, a reforma da Previdência permite o quê? O agrupamento, ou seja, pego lá 2 contribuições, somo. Se somando as 2 eu alcanço o valor mínimo, conta como uma contribuição. Isso é bom? Sim, porque sem essa regra aqui, ele simplesmente iria perder as 2 competências. Como as 2 competências foram abaixo do valor mínimo, não contaria nenhuma. Agora, pelo menos eu aglutino, eu junto 2 contribuições para obter uma, tá? Repare que o regramento é extremamente abstrato, ele não entra em detalhes. Mas se você quiser um detalhamento maior sobre este agrupamento de contribuições, observe o texto da própria emenda 103, especificamente o seu artigo 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal, aquele que acabamos de ver, o inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá, primeiro, complementar a sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Beleza? Então, repare o seguinte. Ele contribuiu, mas está faltando R$10 para chegar ao valor mínimo. O que ele pode fazer? Complementar a sua contribuição. Sem problema. Outra hipótese.
utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência e outra. Ele pode migrar o valor que excedeu, tá? Digamos que o valor mínimo seja X, tá? Aí, aqui ele contribuiu o X menos 20, tem R$ 20 a menos. Aqui ele contribuiu X mais 20, ou seja, R$ 20 acima. Ele pode pegar esses R$ 20 aqui, ó, e deslocar para cá. E aí anula. E aí ele vai salvar esta competência, cujo recolhimento tinha sido abaixo do mínimo, e aí está tudo resolvido agora. Tranquilo? Então é a segunda possibilidade. A outra, ele pode agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Ele pode juntar 3 contribuições para formar uma. Lembrando que tudo isso é quando, por alguma razão, o segurado recolhe abaixo do valor mínimo. Quando há o recolhimento abaixo do valor mínimo, aquela competência não vai contar como tempo de contribuição e ele vai ser prejudicado. Agora não, com a reforma da Previdência, permite-se que ele possa complementar a contribuição, possa retirar o valor excedente de um mês e passar para o outro mês, ou ele pode juntar mais de uma competência para formar pelo menos uma contribuição válida. Tranquilo? E aí o detalhe. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nesses 3 incisos somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Então, dentro do mesmo ano, ele pode fazer qualquer uma dessas jogadas para salvar aquele mês, para ele obter pelo menos um mês de contribuição. E isso aqui é extremamente válido, principalmente para aqueles trabalhadores intermitentes, aqueles que cobrem folgas, né, de empregados. Às vezes o cara no mês trabalha 3, 4, 5 dias, né, vai dar um valor muito baixo, não chega nem ao mínimo contributivo para a Previdência. O que ele pode fazer? Juntar 3 meses para pelo menos o quê? Salvar uma contribuição. Tranquilo? Só para a gente fechar então essa parte, já que é pertinente ao recolhimento das contribuições, mas lembrando que nós estamos vendo aqui a contribuição do individual e do facultativo. Já adiantei para vocês, é de 20%. O contribuinte individual geralmente trabalha por conta própria, mas nada impede que ele preste serviço a uma empresa. Já o facultativo, ele não trabalha. Beleza? Então tá, vamos lá. Por que eu coloquei isso daqui? Cuidado. Por quê? O contribuinte individual geralmente é um sujeito que trabalha por conta própria. E ao trabalhar por conta própria, ele recolhe um percentual extremamente alto, 20%. A maioria nem recolhe, ou se transforma em microempreendedor individual para pelo menos diminuir o valor da sua contribuição, tá? Mas nada impede que o contribuinte individual ele preste serviço. Eu sou péssimo de desenho, né? Vou dizer que isso aqui é uma fábrica. Não ter dúvida, eu escrevo, tá? Ele prestou serviço para uma fábrica. E digamos, a fábrica vai pagar para ele 2.000 pelo serviço. Ok? Aí você pensa, professor, então 20% de 2.000, ele vai recolher R$ 400? Seria esta a contribuição do individual? A resposta é não. Por quê? Porque quando o individual presta serviço a uma empresa, a empresa vai incluir esses 2.000 aqui, ó, na folha de salários. Ao incluir na folha de salários, a própria empresa também vai recolher a contribuição. E ao recolher a contribuição, o que pode acontecer com a contribuição do individual? Ela pode diminuir. E é exatamente o que diz o parágrafo 4º do artigo 30, para você não se perder. Esse parágrafo 4º do artigo 30 é da Lei 8.212 de 91, tá? É a lei que nós estamos estudando. Olha que redação bacana. Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir de sua contribuição mensal 45% da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição.
Jesus, Maria e José. Não tem nada mais ininteligível do que o parágrafo 4º do artigo 30. Não dá para entender o que ele está dizendo aqui. Isso aqui precisa de uma tradução. Então vamos traduzir. Qual é a contribuição do CI? Ela é de 20%, ok? Ótimo. Qual é a contribuição de uma empresa? A empresa, ela recolhe 20% sobre a folha. Tá, mas quando uma pessoa, física, presta serviço a uma empresa sem vínculo de emprego, a empresa também recolhe sobre esta retribuição pecuniária? A resposta está no texto constitucional. Vamos lá no artigo 195 da Constituição. Corta aqui para mim. O que é que diz? Que a empresa ou entidade equiparada, ela vai recolher contribuição sobre a folha de pagamento de quem lhe preste serviço, com ou sem vínculo empregatício. Portanto, quando um contribuinte individual prestar serviço a uma empresa, o valor auferido por esse CI vai compor a folha de pagamento da empresa e a empresa vai contribuir. Já que a empresa vai contribuir nessa hipótese, nada mais justo que a contribuição do CI diminua. E é isso que está dizendo o parágrafo 4º do artigo 30, que nós estamos traduzindo. Então vamos agora parte por parte. Corta para cá. Vamos lá então. Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, ele, contribuinte individual, poderá deduzir. Então a gente vai deduzir aqui alguma coisa, tá? Deduzir o quê? 45% da contribuição da empresa. Beleza, a contribuição da empresa é de 20%. Aí eu posso abater 45% de 20%. Óbvio que você sabe isso aí de cabeça. Quanto é 45% de 20%? Complicou, né? Simples. Quanto é 50% de 20%? Bom, 50% de 20% é 10. Então 45% de 20% é menos que 10. Faz a conta aí. 9%. 45% de 20% dá 9%. Então, o contribuinte individual, ele pode abater da sua contribuição de 20%, quanto? 9%, o que dá 11%, que é o que eu coloquei aqui. Portanto, simplificando, qual é a contribuição de um individual? É de 20%. Mas quando um contribuinte individual presta serviço a uma empresa, a sua contribuição cai para 11%. Mas aí a Previdência vai ter prejuízo? Vai receber uma contribuição menor? Claro que não. Vamos fazer as contas? Quanto que ele recebeu? 2.000. Quanto que ele vai recolher? 11% de 2.000. Quanto dá isso? Ele vai pagar 220. Então, professor, ele antes pagaria 400, não diminuiu? Não, porque a empresa também vai recolher 20% sobre 2.000. A empresa vai recolher R$400 para a Previdência. Então, somando os 400 da empresa com os 220 do individual, o recolhimento será de R$620. Muito maior que os 400 que o individual normalmente recolheria. Então, pelo contrário, a Previdência não está perdendo dinheiro nenhum, está ganhando até mais. É muito mais vantajoso para a Previdência que um contribuinte individual preste serviço a uma empresa. A Previdência ganha mais a título de contribuição. Beleza? Então é um engodo. Ele diz diminui para 11, mas em compensação estou ganhando mais 20% da empresa. Vai guardando tudo isso que eu estou falando, tá? O que eu disse até aqui? Que o contribuinte individual, ele, junto com o facultativo, recolhem 20%. Mas, quando o contribuinte individual prestar serviço a uma empresa, a sua contribuição cairá de 20% para 11%. Ok? Beleza. Vamos continuar. Bom, a empresa, ela tem várias obrigações. Dentre elas, reter a contribuição de quem lhe presta serviço. Se você é empregado de uma empresa, você está lá recebendo seu contra-cheque, você olha o teu contra-cheque e o que tem lá? O salário bruto menos a contribuição previdenciária. Aí tem o salário líquido. Você, empregado, não fez nada, a empresa é que fez. E esta obrigação da empresa, que eu quero alertar vocês agora,
também se aplica ao contribuinte individual que lhe preste serviço. A empresa, ela também vai reter os 11% do contribuinte individual. Então, na verdade, você cobrou R$ 2.000. A empresa, beleza, mas eu vou descontar aqui, ó, 220. Que é isso? Ué, 11% do INSS. E vai me pagar quanto? Ó, você vai receber 1.780. Tranquilo? Recebe isso daqui. E a empresa recolhe aos cofres da Previdência Social. Quanto? Aqueles R$ 620. Mas isso está onde? Está aqui no artigo 30, de novo, da Lei 8.212 de 91. A empresa é obrigada a quê? A arrecadar as contribuições dos segurados e empregados, trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. Beleza, tá? Só que aqui tem a nova redação com esta atribuição. A empresa é obrigada a reter a contribuição de quem? Dos segurados, empregados, avulsos, contribuintes individuais a seu serviço, até o dia 20 do mês seguinte. Então, quando o contribuinte individual trabalhar por conta própria, ele é o responsável pelo recolhimento da sua contribuição. Mas, quando o individual prestar serviço a uma empresa, a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição é da própria empresa, de acordo com o artigo 30, inciso 1, a linha A da Lei 8.212. Ok? Show! Para ficar melhor ainda, tá? Melhor ainda, reparem como a lei trata quem trabalha para a empresa. 33, parágrafo 5º. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizados sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei. Esse dispositivo aqui, ele é extremamente importante e talvez agora você não tenha entendido o seu significado. O seu significado é este, corta para mim. Você presta serviço a uma empresa, trabalha lá 10, 20, 30 anos. Todo mês você verifica a empresa fez o desconto da contribuição previdenciária. Aí um dia você vai à Previdência Social, apresenta a documentação e o sujeito lá que trabalha para a Previdência vai dizer assim, olha, não tem recolhimento nenhum de contribuição aqui. Estou olhando aqui no sistema e a empresa não recolheu. Bom, você vai olhar para o servidor da Previdência e vai dizer o seguinte, e o Kiko? E o Kiko? O que eu tenho com isso? Não é problema meu. Eu não sou fiscal da Receita Federal. Eu não sou obrigado a fiscalizar a empresa. Não é problema meu que a empresa não tenha feito este recolhimento. Tá? Se por acaso o servidor quiser discutir com você, você leva para ele esse dispositivo. E além do mais, corta para cá, você mostra para ele assim, o desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizado sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa a isso obrigada. Meu filho, a lei está dizendo aqui que é para você presumir que o desconto foi feito. Para mim, a lei diz, presuma que o empregado teve o desconto feito, não prejudique o empregado. É isso que a lei está, ela está protegendo o trabalhador. De quê? Da malícia, da má-fé de empresas que fazem o desconto e não repassam a previdência. Isso daqui é para não prejudicar quem presta serviço à empresa, tá? A pessoa não pode ser prejudicada. E para não ser prejudicada, a lei diz, de novo, sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa o desconto previdenciário, ainda que esse desconto não tenha sido feito. Então, olha só, está aqui o INSS, está aqui o trabalhador e está aqui, vou ter que escrever para você entender que esse quadrado é uma empresa, a empresa, ok?
Então, esse cara trabalhou 35 anos. Para quem? Para essa empresa aqui. A empresa não passou nada para a Previdência. Nada. Nada. O que a lei diz? Para você, trabalhador, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Tá? Porque sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa o desconto da contribuição previdenciária. E para a empresa tem uma dívida gigante com a Previdência. Quem que a Previdência vai cobrar? Vai cobrar a empresa. E o trabalhador? O trabalhador vai embora, vai lá receber seu benefício, vai para casa. Agora o vínculo, tá, vai ser entre a Previdência e a empresa. A Previdência vai ter que cobrar dessa empresa tudo que ela deixou de recolher. Porque sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa o desconto da contribuição previdenciária. 33, parágrafo 5º da Lei 8.212. Ok? Show. Vamos avançar então. Bom, tem um tipo de contribuinte individual que a lei dá um tratamento diferenciado. É o condutor autônomo. Caminhoneiro. Pensa bem. Corta para mim. Eu sou um caminhoneiro, tenho meu caminhão, aí vou lá na empresa e tal, negociar o frete. Aí o cara diz assim, leva daqui para Belém a mercadoria. Beleza, quanto você cobra? Aí eu cobro 10 mil reais. Beleza. Emite nota fiscal, tudo bonitinho e tal, o cara leva lá e aí recebeu 10 mil. Quanto que esse caminhoneiro recebeu de remuneração? Ele não recebeu 10 mil. Por quê? Ele pagou combustível, ele pagou pedágio, pagou o conserto de algum defeito que o caminhão apresentou e, de certa forma, ele tem que guardar alguma coisa para trocar de caminhão lá na frente. O 10 mil não vai para o bolso dele. Afinal de contas, daqueles 10 mil, quanto que é a remuneração mesmo do caminhoneiro? Como é que a gente vai cobrar de um caminhoneiro, né? Eu sei que ele cobrou 10 mil pelo frete. A lei responde, extremamente simples. Corta aqui para a tela. Para caminhoneiro, hein? Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro, de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20% do valor da nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. Então é o seguinte, quanto que você cobrou aí? 10 mil? Beleza. Eu, empresa, vou considerar que você, caminhoneiro, vai receber 2 mil reais. 20% do valor do frete. Beleza? Quanto que a empresa vai recolher? A empresa vai recolher desses 2 mil, 20%, que é o valor que vai para a folha de pagamento. E o caminhoneiro? O caminhoneiro, como prestou serviço à pessoa jurídica, vai recolher 20%? Não. Recolhe 11%. Tá? E detalhe, a empresa vai reter esses 11% do caminhoneiro quando efetuar o pagamento. Entendido? Então, artigo 21, parágrafo 5º, de novo, Lei 8.212, indica como que se faz o cálculo da contribuição previdenciária de condutor autônomo de veículo. Tá claro para você? Show de bola. Vamos avançar então. Tá? Aí, para o contribuinte individual, é a mesma coisa. Por quê? 10 mil de frete, 20%, 2 mil. A empresa, nós vimos no parágrafo anterior, ela recolhe 20%. O caminhoneiro, 11%. Vamos lá? Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da lei blá 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 blá, como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados. O montante de 20% do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiro ou do serviço prestado. Tá? Isso é a remuneração, a base de cálculo, tá? 2 mil reais.
o percentual deveria ser 20%, mas aqui, como ele presta serviço a uma empresa, cai para 11%. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Contribuinte individual. Em regra, 20%. Prestou serviço a uma empresa, 11%. Se for condutor autônomo de veículo, caminhoneiro, ele aplica 20% sobre o valor da nota fiscal. Aí ele encontra a remuneração. Encontrou a remuneração, 20%, mas se for prestado a uma empresa, cai para 11%. Tá? Um breve resumo do contribuinte individual, então, para você. Beleza? Show! Vamos continuar. Previdência simplificada. É o seguinte, corta para mim. Nós temos grandes empresas e pequenas empresas. Qual a diferença? Tributação. Quando você é uma pequena empresa, uma microempresa, a tributação ela é diferenciada, porque você adere ao Simples. O mesmo acontece com a Previdência. O sistema previdenciário, basicamente o regime geral de previdência, ele tem uma forma de tributação, mas ele permite também uma tributação simplificada. Essa tributação simplificada, após a reforma da Previdência, ela diminuiu o valor da alíquota, tá? Mas isso vai ficar para o próximo bloco. Espera aí que eu já volto.